O senso comum, ou conhecimento popular, ele é incompatível com o conhecimento científico, certo? Errado. Eu sou o professor Tiago Rodrigues Pereira e vou te mostrar como não existe uma hierarquia entre conhecimentos e como o conhecimento popular ou senso comum auxilia em muito o conhecimento científico. O que é, resumidamente, o senso comum? Bem, o senso comum é aquele conhecimento primeiro, é aquele conhecimento que o homem adquire, o ser humano, através da sua observação do mundo, das coisas da vida. Então, por exemplo, ele sabe que se ele plantar milho no mês X, a colheita vai ser boa. Mas se ele plantar no mês Y, a colheita vai ser ruim. Então ele vai plantar no mês X. Mas por que a colheita é melhor no mês X e não no mês Y? O senso comum não sabe explicar. O senso comum não tem o rigor científico para encontrar realmente a resposta para essa questão. Mas ele sabe que deve obedecer essa ideia de que o mês X é o melhor. Por quê? Porque é empiria. É a experiência, é o dia a dia, é o verificar, né? A verificação da vida diária. Essa é a ideia do conhecimento popular. Já o conhecimento científico, ele podemos dizer que ele é completamente diferente. E talvez a principal característica seja de ser um conhecimento sistemático. Possui uma metodologia, possui um rigor para que possa verificar, para que possa aferir e entender, né? A ciência procura muito também entender os fenômenos. Nesse caso, por que plantar milho no mês X é melhor que no mês Y? A ciência vai procurar encontrar a resposta para isso. Isso sem falar que ainda temos o conhecimento religioso ou teológico e o conhecimento filosófico. Basicamente, né? Existem, podemos dizer, até outros, mas resumidamente são esses os principais conhecimentos, né? O senso comum, o conhecimento popular, o conhecimento religioso, teológico, conhecimento filosófico e o conhecimento religioso. Mas aqui estão discutindo basicamente essa relação que às vezes pode ser conflituosa, mas normalmente não é, consegue ser de bastante parceria entre o senso comum e a ciência. Então, por exemplo, quando a ciência vai fazer uma pesquisa com determinadas plantas, ervas medicinais dos índios chavantes na Amazônia. O índio chavante utiliza, por exemplo, só para pegar um exemplo, né? Utiliza uma erva qualquer lá e diz que se macerar a erva com um pouco de água e dar para o índio lá beber, ele vai, por exemplo, sei lá, baixar a febre rapidamente ou combater uma infecção qualquer. E aí os cientistas vão pegar essa informação, vão levar para o laboratório, analisar, examinar e verificar se aquilo que o índio está dizendo, nesse pajé, por exemplo, realmente está certo ou não. E muitas das vezes o conhecimento popular, o senso comum, ele vai ser o pontapé inicial para grandes descobertas científicas. Portanto, não há uma necessidade de competir entre um e outro. Isso é interessante porque, eu gosto sempre de frisar isso, nem todo mundo entende realmente a questão da ciência. Como eu falo, a ciência ela não te dá certeza 100%. Então isso é muito importante. Muitas das vezes o conhecimento popular diz que determinada planta, por exemplo, é boa, sei lá, por exemplo, tomar chá de quebra-pedra é bom para pedra nos rins, por exemplo. Ou tomar chá de boldo é bom para quem está com problema de fígado. Muitas das vezes, a ciência não consegue provar se essa afirmativa do senso comum realmente está correta ou tem uma grande probabilidade de estar correta ou não. Isso não quer dizer que o senso comum esteja errado. Simplesmente eu não tenho condições, no momento, científicas de aferir se está certo ou se tem uma grande probabilidade de estar certo, uma grande probabilidade de estar errado. Isso serve para tudo. Por exemplo, quando a gente fala em Deus, né? Deus existe, Deus não existe, a ciência não pode taxar e dizer que ele existe ou não existe. O verdadeiro cientista é aquele que vai dizer o quê? Hoje eu não tenho como provar nenhuma coisa nem outra. Portanto,
a questão é insolúvel em termos de ciência nos tempos atuais. É claro, no conhecimento filosófico a gente tem vários argumentos bons a favor da existência de Deus, outros também bons na não existência. Portanto, temos para todo gosto. Mas, portanto, a ciência, por causa desse rigor, muitas das vezes o resultado será inconclusivo. E não há problema nenhum em termos científicos. Portanto, o senso comum tem como essa característica de não possuir, não ser sistemático, né? Não ter um método definido, rigoroso. E sim, se faz porque sempre foi feito e, em tese, porque dá certo, ou não se faz porque dá errado. Ninguém sabe o porquê. Só sabe que não deve ou que deve ser feito pela tradição. O conhecimento científico vai pegar essa informação do senso comum e vai analisar se realmente o que se está afirmando tem algum fundo de verdade ou não. Existe uma grande probabilidade de estar certo ou não. Portanto, conhecimento popular, ou senso comum, e o conhecimento científico não só podem, como devem andar de mãos juntas, de mãos dadas, para auxiliar no progresso. O conhecimento popular possui inúmeras, possui, já contribuiu, pode contribuir ainda mais de diversas formas, com receitas antigas, caseiras, e que pouco a pouco a ciência vai despertando para isso, vai analisando e, principalmente no Brasil, se tem uma verdadeira farmácia nas florestas, né? Portanto, se conhece ainda muito pouco. Portanto, a ciência tem que cada vez mais correr para buscar no senso comum esse pontapé inicial, esse início da pesquisa e tendo esse início, poder dar prosseguimento nas novas descobertas. Portanto, senso comum e conhecimento científico podem e devem sempre caminhar juntos. Muito obrigado.